Fala pessoal, tá tudo aqui acontecendo, a reforma tributária, e por enquanto que está acontecendo, eu venho aqui conversar com você sobre esse parecer da reforma tributária, então bora lá. A ideia aqui é ler com você, né, esse parecer da reforma tributária, dar as minhas primeiras impressões. Primeiro você tem que saber que a reforma tributária, ela tem, né, ele fala, tem um primeiro substitutivo, vem a PEC da Câmara e temos a PEC do Senado. Então, ele fala, olha, a essência é que a gente manteve a extinção dos 5 principais tributos. Sobre o consumo, acaba IPI, acaba PIS, acaba COFINS, acaba ICMS, acaba ISS, e a gente vai instituir uma tributação geral sobre o consumo, né? E aí a gente tem um tributo geral, que é chamado de IVA moderno. Esse IVA moderno, né, é uma base ampla, ele vai dando as características, cobrado por fora, e no destino tem não cumulatividade plena, tem poucas alíquotas e também tem exceções. Ele é dual, né? Ou seja, ele tem ali a parte federal e a parte estadual municipal. Então ele fala o CBS, né, para a competência da União, e IBS para ser partilhado entre estados, DF e município. Então você subdivide, acaba aquela bronca, subdivide. E aí eu tenho um tributo específico. Esse tributo específico é denominado de imposto seletivo. A competência dele, ele já vai dizendo aqui, é federal. A arrecadação é dividida com os demais entes federados e ele vai ser feito para desestimular o consumo de bens e serviços considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então ele vai explicar como é que é o parecer dele. É um parecer de 15 de dezembro. Ele falou primeiro, ele explica a parte que altera a Constituição, outra parte que altera a DCT, e ele vai fazendo uma tabela no final que não está aqui, vou dizer a você, a tabela não saiu ainda, né? Mas teria uma tabela que ele compararia. Ele não trouxe aqui a tabela. Mas eu vou fazer só menos breves comentários para vocês verem as principais modificações. E depois eu vou detalhar isso aqui, não se preocupa, fazer tabelas, vou organizar para você. Primeiro ele fala o seguinte, e ele fala, olha, nós temos um regime diferenciado, que é o IBS-CBS, a parte que é a tributação federal, estadual e municipal. Então ele fala, olha, como regra geral, a PEC da Câmara propôs um IVA dual de alíquota única e vedou você conceder incentivos fiscais a CBS e IBS. A ideia da PEC da Câmara, e aqui eu vou fazer logo com a minha principal grande crítica a qualquer tipo de reforma tributária, ela é muito boa, mas o ruim é quando a gente cria algo para simplificar e acaba colocando muita exceção. E muitas exceções que às vezes não tem uma grande comprovação, vamos dizer. Muitas vezes, infelizmente, eu tenho que dizer a verdade para você, é muito lobby nessa parte agora, né? Todo setor querem dizer que seu setor é especial. Uma coisa é você dizer, todo mundo em regra paga X e uma exceção, duas vai pagar Y, vai pagar alíquota reduzida. Quando você cria uma ampla gama de exceções, você acaba desfalecendo a regra, né? Você acaba mitigando a regra. Então, por isso que ele fala, olha, a PEC da Câmara, ela propôs o IVA dual. Ela vedou a concessão de incentivo fiscal relacionado ao CBI. Então, ela tirou essa ideia de você ter vários benefícios fiscais. Só que ela autorizou um rol restrito de regimes diferenciados, seja por meio de redução de alíquotas, a uma seleção de bens e setores da economia que realmente precisam atenção, seja pela possibilidade de algumas pessoas físicas não aderirem isso aí, ou então dar crédito presumido. Então ela vai falar assim, ó, algumas pessoas não vão submeter de maneira integral. Já a PEC do Senado, ela fez algumas alterações, né? Ela falou que algumas alterações poderiam estar conforme lei complementar e ter uma alíquota reduzida de 60%. Então você criou uma alíquota reduzida, criou um pessoal que não submete, que foi criando, e aí eu vou começar a dizer, vamos lá. Aí ele vai começar a dizer as alterações que eles fizeram. Eu vou me diminuir aqui, né, para que você consiga ver. Então ele vai lá e diz assim, olha, o transporte, aí ele vai inaugurando, né? O transporte público metroviário foi incluído na alíquota reduzida, né? Como transporte público também rodoviário, urbano. Aí ele fala, por outro lado, ferroviário e hidroviário passaram a ter alíquota reduzida, né? Mas sobre um regime específico. Ele vai dizer que vai ter um regime específico para quem é ferroviário, hidroviário e rodoviário entre municípios e entre estados, né? Aqui a questão é de urbano, então não confunda. Depois ele vai dizendo assim, além disso, a alíquota reduzida de higiene pessoal e limpeza, ele diz que vai ser delineado apenas para pessoas que sejam majoritariamente consumidas de família de baixa renda. Então não é todos os produtos de higiene pessoal vão pagar baixo valor de tributação, não vai, né? Não significa isso. Agora, pessoas que sejam de baixa renda, aí vai ter uma redução. Depois ele ficou uma alíquota reduzida, isso aqui é uma novidade, para setores de produção de eventos, né, e comunicação institucional. Então, quem produz eventos vai ter uma redução. Aí depois ele diz assim, por fim, uma lei complementar, ela vai dizer quanto a hortícolas, frutas e ovos que serão beneficiados com a alíquota reduzida de 100%.
ou seja, a alíquota zero. Então não vai ter uma lei ordinária que vai dizer, não, vai ter uma lei complementar no futuro que vai dizer o que é que vai ser beneficiado, de certo modo, com isenção. Assim como ele coloca, vejam, interessante, alíquota zero, se quer comprar aquisição de medicamentos pela administração pública ou entidades com fins sem lucrativos. Inovação, ciência e tecnologia, inovação sem fins lucrativos, compra de automóveis por pessoas deficientes e transtorno do espectro autista, bem como taxistas, olha o cuidado, né? Você colocou taxistas aqui, mas você não colocou Uber, e aí, né? Mas, veja, ele está trazendo aqui, né? Essas pessoas vão ter alíquota zero, né? Zero. E ele vai. Aí eu queria chamar mais atenção. A alíquota é reduzida em 30% se você for contratar algum serviço profissional intelectual, alíquota natureza científica, literária ou artística, desde que tenha um conselho profissional, desde que tenha fiscalização, se reduz 30%. Aí limitou, isso é o parecer, né? O parecer agora da Câmara. Limitou o transporte de carga da concessão de crédito presumido, então limitou você dar um crédito presumido para esse transporte de carga só para essa pessoa que seja um transportador, que seja um autônomo, pessoa física que não seja contribuinte do imposto. E além disso, ele compôs aqui um tratamento diferenciado para pessoas que tenham uma necessidade de nutrição, que tenham um problema no metabolismo, né, o que ele vai colocar aqui, além de sucos naturais que não têm a adição de açúcar, que não tenha conservante, uma redução de alíquota de 60%. Por fim, ele traz aqui, né, ainda sobre a questão, né, do regime tradicional, a ideia de você avaliar a cada 5 anos se está tendo impacto na promoção entre homens e mulheres. Então isso aqui é um aspecto interessante, né? Porque você tem todo o trabalho do tributo a elas, das composições, né, femininas, que vão mostrando essa ideia de que, olha, as mulheres pagam mais tributos. Então vamos ver se esse sistema tributário posto ele está realmente, de certo modo, obedecendo essa igualdade, está contribuindo para uma desigualdade. Então ele fala justamente que vai ter uma avaliação a cada 5 anos. E ele diz um regime de transição. Quanto à cesta básica nacional de alimentos, a PEC do Senado determinou que se considera a diversidade regional e cultural da alimentação do país e se garanta alimentação saudável e nutricionalmente adequada. Criou ainda a cesta básica estendida, com a alíquota reduzida em 60% e o cashback obrigatório para a população de baixa renda. Então tem uma cesta básica nacional de alimentos, que vai levar em conta a diversidade regional e cultural, e tem uma cesta básica estendida. Essa cesta básica estendida tem uma redução de 60% e também um cashback obrigatório. Para todo mundo, cashback obrigatório? Não, somente para a população de baixa renda. Beleza? Vamos continuar. Fosse para onde, prof? Eu fui aqui, velho, pegar uma aguinha e um café, porque, né, a gente tem que fazer aqui, um react aqui do parecer da reforma tributária, né? Então vamos continuar. Aí ele vai falar dos regimes específicos, tá? Também como exceção à regra geral, e eu estou lendo com você, tá? Também como exceção à regra geral do alíquota única do CBS e do IBS, a PEC da Câmara previu regimes específicos, destinados para alguns serviços e produtos que têm peculiaridades que dificultam ou não recomendam a apuração tradicional de um IVA, a partir do confronto de débito e crédito não cumulatividade. Esse é o caso. Aí ele começa a criar regimes diferenciados. Ó. Esse é o caso do serviço financeiro, operações com bens imóveis, né? Então todo mundo que trata de bens imóveis, plano de saúde, falou os planos de saúde, falou o pessoal que faz apostas, concurso e prognóstico, loteria, que necessitariam de um sistema de apuração próprio. Então ele já cria um regime especial, serviço financeiro, operações com bens imóveis, as corretoras, quem mexe com plano de saúde também concurso e prognóstico. Aí está falando aqui, dando a continuidade. A PEC do Senado previu novos regimes específicos para. Aí ele começa, por isso que aquela ideia que eu falei, um bocado de setor começa a falar, eu sou importante. E eu não estou criticando, mas estou dizendo a observação que é a realidade, né? Eu estou fazendo um react aqui para você do que eu estou lendo. Eu vou estar com mais profundidade, depois eu vou destacar para você. Então, o Senado falou da Agência de Viagem e Turismo, falou da atividade esportiva das SAFs, falou de operações feitas em tratados internacionais, né? Falou dos serviços de saneamento e de rodovia, trouxe também o serviço de transporte e aí, coletivo de passageiro rodoviário intermunicipal, todo o serviço de transporte que tinham antes, né, a exceção do transporte, ele fala, a exceção do transporte aéreo, tinham o direito à alíquota reduzida, né, e operações que envolviam a disponibilização de serviços de telecomunicação, bens e serviços que promovam a economia circular, microgeração de energia elétrica. Trouxe também a PEC do Senado algumas modificações ao que já existia. Quanto a combustíveis e lubrificantes, disse que a resolução do Senado fixaria uma alíquota uniforme, o que antes nós tínhamos uma lei complementar. No regime específico dos serviços financeiros, operações com bens imóveis, prognóstico e tal,
incluir o valor total agregado como possível base de cálculo. No serviço de hotelaria, parques, diversões e parques temáticos, bares, restaurantes, aviação, além da inclusão da agência de viagem e turismo e da SAF, permitir a alteração de todas as bases de cálculo. Então, perceba, tá? Está tratando do que o Senado fez. Especificamente para o serviço financeiro, e aí vamos lá, senta que lá vem coisa, viu? Foi invertida a previsão da carga tributária sobre operação de crédito. A PEC da Câmara previa que o custo tributário não fosse elevado, não aumentasse em relação à tributação atual. A PEC do Senado fixou que a tributação não... Aí ele vai dizendo, começa a falar das incongruências entre um e outro. A PEC do Senado fixou que a tributação não pode ser reduzida por 5 anos em relação à carga atual. Ela colocou um tempo ali, ó. Queria que... você não vai aumentar. Me deu um tempo que isso não aumente. Especificamente sobre a FGTS, foram autorizados a definição de alíquota e base de cálculo diferenciada de inclusão de remuneração por tarifas e comissões dessa modalidade e permitiu ainda a extensão de um regime especial do FGTS e políticas públicas. Quanto às compras governamentais, a PEC da Câmara, ou seja, o início, ele era considerado que se autorizavam que você não tivesse tributos ou que mantivesse o crédito, que você majorasse a alíquota de ente contratante e redução a zero da alíquota dos demais entes. A PEC do Senado, por sua vez, eliminou a possibilidade, né, de você ter a não incidência do tributo ou possibilidade de manutenção sob o argumento de que a permissão para não incidir o IBS e CBS, ou seja, a manutenção, prejudicaria a indústria nacional. Então, veja, a PEC da Câmara falou, olha, não vou me incidir tributo toda vez que o governo for comprar algo, né, ou então manter os créditos. Já o Senado falou, se você mantiver isso aqui, você vai quebrar a indústria nacional. E aí colocou uma regra padrão para compra governamental. E também com o 2, né, que é majorar a alíquota, com destinação integral, prevendo o mesmo tratamento certo. Permitiu ainda redução uniforme de alíquotas no imposto de regra de distribuição, em razão do Senado. Aí ele foi falar da bronca entre eles dois. Aí a gente chega nos regimes favorecidos, que é onde aqui eu vou falar a expressão, né? Eu tô aqui, eu vou compartilhar com você, aqui tá os comentários no YouTube, né? Volta pra cá. Eu tô aqui com você e a turma tá lendo os comentários no YouTube aqui, vem blá, 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 blá. Por quê? Porque isso aqui tá dando muita confusão hoje. Então até vou passar de maneira mais detalhada aqui para que a gente chegue em outras partes. Para chegar nos artigos. Regime favorecido, quanto ao regime favorecido da Zona Franca de Manaus, área de comércio. A PEC deixou expresso que os benefícios de conselho da Zona Franca de Manaus e área de comércio podem ou não exigir contrapartidas. Previu a participação do Estado do Amazonas na definição do Fundo de Sustentabilidade e Diversificação Econômica do Estado do Amazonas. Exigiu que houvesse uma antecedência mínima de 3 anos para você iniciar a redução dos benefícios de conselho da Zona Franca de Manaus, também como contrapartida aporta a União Fundo de Sustentabilidade. Autorizou que uma lei complementar crie um fundo de desenvolvimento dos estados da Amazônia Ocidental, incluindo o Amapá, com o objetivo de fomentar essa diversidade. Também a PEC do Senado substituiu o imposto seletivo, e aqui é uma bronca, por contribuição de intervenção da União Econômica, o ANCID, para diferenciar a tributação dos produtos industrializados da Zona Franca de Manaus ao livre comércio, cuja arrecadação será destinada à subvenção de industrialização das regiões ao Fundo de Estabilidade. Determinou que a CID será um instrumento subsidiário a outros instrumentos que vão existir benefício fiscal. Permitiu ainda que a CBS e a IBS tenham regimes e benefícios distintos na região, o que é uma exceção à regra geral de que os dois tributos devem ter os mesmos regimes específicos diferenciados ou favorecidos, regras não cumulativas de acreditamento. Por fim, delimitou os produtos que não podem usufruir de benefício fiscal. Então, aqui, pelo menos, a gente tem uma ideia. Veja, as zonas, né, que tem os regimes favorecidos é porque você quer fomentar algo que necessita ser tratado diferenciado, né? Necessita um tratamento diferente. Isso tem na Constituição Federal. Só a União pode fazer isso. Os estados e municípios não podem. Então, ele fala assim, por fim, esses produtos aqui eles não podem ter um tratamento diferenciado na Zona Franca de Manaus. E ele vai lá e acho que isso aqui é bem relevante, porque esse aqui provavelmente vai se manter. Armas e munições, não adianta, você não vai ter nada favorecido. Bebida alcoólica, não vai ter nada favorecido. Automóveis de passageiros, produtos de perfumaria ou de toucador, salvo ao consumidor interno da Zona Franca de Manaus, produzido com matéria-prima da fauna e flora regional. Então ele vai dizendo assim, arma, bebida alcoólica, automóveis de passageiros, e aí que também tem uma discussão interessante, né, tá acontecendo, e ele fala produtos de perfume, salvo se for produzido lá mesmo, né? Demais mudanças na CBS e ISS. Uma pausa para a gente tomar um cafezinho, água e a gente continuar firme e forte aqui na luta, né? Porque o que tem de coisa eu sei que a gente tem que sistematizar, eu vou sistematizar, se preocupa não depois, tá? Bom, eu vou passar rapidamente e eu quero chegar no voto do relator, tá? Então,
Demais mudanças no CBS. Ele tentou primeiro mostrar onde estavam as divergências. A PEC do Senado alterou a cota-parte do IBS, pertencendo aos municípios, reduzindo 85% para 80%, criou uma cota de 5%, previu também a desoneração de bens de capital, então colocou regras. Quanto às normas gerais do CBS, o IBS determinou que sempre que possível esses tributos terão seus valores informados na nota fiscal, então ele trouxe uma transparência. Estabeleceu como princípio obrigações acessórias que têm que ser fixadas para simplificar, então isso é massa. Obrigou o cashback em operações com energia elétrica, gás, liquefeito de petróleo para o consumidor de baixa renda, isso é top. E explicitou a possibilidade de manter créditos em operações anteriores relativas ao serviço de comunicação, quando houver modalidade de radiodifusão sonora de sons de imagem de recepção livre gratuita e já imunidade. Por fim, a PEC do Senado alterou a redação com a intenção de preservar o conteúdo da harmonização das regras do CBS e do IBS, estabelecendo que observarão regras comuns relativas a fatos geradores, base de cálculo, imunidades, massa. Isso aqui nem uma bronca. Sobre imposto seletivo, que tem um grande debate. Quanto ao imposto seletivo, a PEC do Senado determinou substituição, primeiro, por lei complementar, e eu estou tentando voltar aqui, né, velho? Meu mouse deu uma travadinha, peraí. Determinou a substituição por lei complementar, mas autorizou que seja modificada por lei ordinária e por medida provisória e por conseguinte. E aí tem que ter muito cuidado. Previu que terá natureza extrafiscal, será obrigatoriamente monofásico e não incidirá sobre si mesmo e poderá ter alíquotas específicas. Essas informações são bem relevantes e são difíceis de mudar. Também incluiu atividade de extração como fato gerador de imposto seletivo, determinando que, nesse caso, a alíquota será no máximo de 1% do valor de mercado e o imposto vai ser cobrado independentemente da destinação do produto. Isso é massa. Proibiu ainda a incidência do tributo sobre operação com energia elétrica e telecomunicação, obrigou a incidência sobre armas e munição. O seletivo, novamente, é aquela ideia que ele visa a desestimular um comportamento, tem um caráter muito extra fiscal, essa é a ideia, né? Você utilizar o tributo como uma forma de você intervir na economia. A alíquota de referência e trava de carga tributária, a PEC do Senado instituiu um teto de carga tributária, então é justamente aquela ideia de você tentar não aumentar a tributação, a reforma tributária não vem aumentar, essa é a pecha, né? Então, aí ele usou o PIB com 2 travas, ele vai explicar. Na primeira trava, então ele vai tentar, de certo modo, colocar aqui as travas, como isso aqui não aumenta usando o PIB. Comitê Gestor do IBS, antigo Conselho Federativo, que isso é uma confusão que tem entre os municípios, estados e também a União. A PEC do Senado trouxe uma grande modificação, tem um grande temor, de certo modo, né? Em quem vai estar nesse conselho, porque quem não estiver nesse conselho, quem não se sentir ouvido, vai sentir, de certo modo, ali que houve alguma superação de sua importância, né? Então tem que ter um cuidado. A PEC do Senado trouxe modificações no funcionamento do órgão que exerce o Conselho Nacional, iniciando pela alteração do nome, virou Conselho Federativo de Conselho Federativo para Comitê Gestor, né? Então mudou o nome para não ser federativo. Previa a possibilidade de convocar o presidente do comitê gestor pelo Congresso Nacional, pode chamar ele, beleza. Será nomeado após indicação de maioria absoluta do Senado Federal. Quanto às competências, retirou de propor lei complementar relativa ao IBS, ampliou competência decisória, passou para as próprias administrações tributárias e procuradorias dos entes subnacionais a competência para delegar ou compartilhar competências, isso é importante para fins de PGEs e PGMs. Esclareceu que o órgão, quando for o caso, também vai reter a parcela a título de cashback. Quanto à forma de controle externo, enquanto a PEC da Câmara, o controle era feito pelas câmaras e assembleias, com auxílio do Tribunal de Contas, na PEC do Senado passou a ser feito por um órgão colegiado composto pelos tribunais de contas, né? Então, trouxe os tribunais de contas. Alterou o quórum, né? Alterou o critério populacional, era uma coisa que São Paulo, estados muito populosos, brigavam, assim, de certo modo. Por fim, a Comitê do Senado falou do representante, como será essa representação, beleza? Para ter a representação também das PGEs, PGMs, justamente com o objetivo de eliminar o risco de você criar novas carreiras e cargos dentro do comitê, né? Determinou que o comitê gestor e a PFN também vão atuar de maneira a harmonizar as obrigações acessórias e implementar as soluções que integrem, né? Integrando o processo, ou seja, fazendo com que todo mundo participe também. Transição federativa, né? A PEC do Senado criou um mecanismo que premia os entes que forem mais eficientes na sua arrecadação. Então, isso é uma forma de você querer dizer assim, os entes que arrecadam mais, eles têm algum tipo de benefício, né? E eles vão aumentar a participação no montante que vão receber. Criou um seguro-receita, estabelece um mecanismo de compensação, né? Um seguro-receita é interessante, né? Isso aí para, enfim, ter uma transição boa.
quanto à redução de benefícios fiscais de ICMS na transição estabelece, aí vai colocando aqui a medida de compensação, né? Enfim, compensar com o IPI, traz a questão dos fundos, que é justamente para... Os fundos têm muito essa função, né, dos valores que são atuais, eles conseguirem permanecer e, caso de alguma coisa errada, ter algo para sustentar. Falou do setor automotivo, de maneira geral. A PEC do Senado prorrogou até 2032 o fato de ter benefício para o setor automotivo. Beneficiou a produção de veículos elétricos, ainda que tenham motor a combustão, bem como a produção de suas peças, desde que decorram de projetos aprovados até 31 de dezembro de 2024. Então perceba a ideia, né? Esse negócio de produção. Você está tendo muita montadora da China aqui no Brasil e tudo. E o novo projeto seja aprovado até 31 de dezembro para ampliar ou reiniciar a produção em planta industrial que já estava habilitada. Então eles querem que seja implementado já em 2024 e 2025. Ele vai falando aqui sobre benefícios que já foram concedidos anteriormente. Quanto a outros tributos, a PEC do Senado trouxe uma nova destinação ao ser de combustíveis. As contribuições têm uma destinação específica, né? Uma característica das contribuições, e ele fala que vai ser para pagar subsídio de tarifa de transporte público de passageiros. Altera a redação de maneira a ter maior clareza quanto ao ITCMD, né? Para que ele seja calculado em função do valor do quinhão do legado e não do valor da transmissão. Isso é de maneira justa, de certo modo. Excluiu a incidência do IOF sobre operações de seguro, somente a partir de 2027. Quanto ao IPVA, determinou que a imunidade das plataformas suscetíveis de se locomoverem na água por meios próprios abrange aquelas cuja finalidade seja exploração da atividade econômica em águas territoriais ou zona econômica exclusiva, e estender essa imunidade para embarcações que tenham a mesma finalidade. Então, no que tange a IPVA, você tem navios aeronaves, mas você vai ter que ter um grande confronto aqui para que essa imunidade ela não seja utilizada, mas de uma forma a tentar fazer com que não haja o pagamento de tributos. Por fim, quanto à contribuição de iluminação pública, incluiu a aquisição de sistema de monitoramento de vias e logradores públicos entre suas destinações. Aí os princípios tributários, isso é bem interessante porque vai dar uma balançada legal nos princípios, né? Quanto à tributação ambiental, a PEC do Senado substituiu a chamada preservação do meio ambiente por sustentabilidade ambiental e redução de emissões de carbono. Então já vem um novo princípio aí, os artigos 43, parágrafo 4, ambos da Constituição Federal, e um regime fiscal favorecido para o hidrogênio verde. Esse aspecto é bem interessante, porque os princípios tributários eles vão elencar todas as leis que vão vir aí em seguida, né? Quanto aos princípios gerais do sistema tributário nacional, aí a PEC do Senado suprime, tira equilíbrio econômico, incluído na PEC da Câmara, mantém apenas defesa do meio ambiente, incide a cooperação, também vedou que a União, Estado, DF e municípios aí têm normas infralegais sobre matéria tributária, sem dar ampla, e veja, também vedou que editem normas sobre direito tributário sem que você tenha ampla publicidade sobre estudos e pareceres. Então não pode ser feito da noite para o dia, tem que ter, né, robustez. Devem conter avaliação do impacto, grau de complexidade e capacidade arrecadatória do sistema tributário nacional. Isso aqui é bem relevante, tá? Para que não seja feito jabutis, né? Porque eu quero, porque eu gosto. Ainda determinou que o projeto de lei que exigia aumentar tributo contém avaliação e demonstrativo do seu impacto financeiro. Isso é importante para a LRF, né? E que as alterações na legislação tributária devem atenuar efeitos regressivos, ou seja, devem evitar que recaiam sobre os mais pobres qualquer modificação. Por fim, acrescentou no dispositivo de Recife que os entes federativos não podem cobrar impostos sobre patrimônio e renda de serviços de empresa pública que preste serviço público postal. Aqui ele só trouxe algo que já tem na jurisprudência quanto à ECT, né? Então, massa, já é reconhecido pelo Supremo. Outros temas, a PEC do Senado ampliou o limite remuneratório dos servidores, quanto a prazo para projeto de lei, autorizou ajustes nos contratos existentes, também aplicou a vinculação do ICMS e ICMS prejuízo estadual. Beleza, aí ele traz a PEC 293. A proposta de PEC tem o objetivo de alterar o artigo 1º, aí ele vai dizendo aqui, ó, sobre o que é que vai alterando, né? Assim, 71, 203, enquanto não editada, então ele vai trazendo aqui as PECs. Aí é só uma evolução. Temos as emendas, ele vai explicando. Aí agora a gente chega no voto do relator. Aqui uma aguinha para a gente começar a trabalhar o voto do relator. E eu vou só grifar aqui os principais pontos, já que a gente tem uma deliberação sobre o voto do relator, tá? Depois de umas 5 páginas falando de todo mundo que trabalhou, fulano trabalhou, que realmente é uma coisa que está sendo gestada há muito tempo, a reforma tributária, então muita gente trabalhou nesse projeto. Isso aí tem a verdade seja dita.
muito diálogo para construir, né? Aí vai falando dos grupos, né? O grupo de trabalho, o pessoal que participou dos debates, né? Tem muita gente que vai participando, então ele vai explicando aqui quem são as pessoas. Como fruto desse trabalho, já temos uma estrutura da reforma tributária aprovada pelas duas casas. Então a gente já tem a aprovação da extinção dos 5 tributos principais, não vamos mais falar neles, e vamos instituir um IVA dual, CBS federal, IBS estadual municipal e o imposto seletivo. Beleza. As duas casas concordaram, então unanimidade, que IBS e CBS terão base ampla, serão cobrados por fora e no destino, com não cumulatividade plena, tendo poucas alíquotas e negociações. Adotaram também os mesmos modelos de transição dos tributos atuais para os novos, e do sistema de arrecadação vigente para aquele cobrado no destino. Aprovaram também de maneira unânime dos mesmos fundos, modelo de financiamento e distribuição. Escolheram o mesmo sistema de administração e gestão. Por fim, concordaram com as mesmas inovações também do ITCMD, IPTU, IPVA e contribuição à iluminação pública. Ou seja, tem muita coisa que a gente já pensa de maneira igual. Em outras palavras, já tem uma reforma tributária aprovada em sua essência, de forma substancial, clara e coesa, de um modo que gerações anteriores duvidaram ser isso possível no nosso país. O que a gente precisa agora é aprimorar, né? Então ele vai falando do tema consensual, debate, propõe a aceitação de grande maioria dos aprimoramentos feitos pela Câmara Alta, né? Assim como ele chama. Ajuste no funcionamento do IBS-CBS, imposto seletivo, comitê gestor, transição federativa, fundos, trava da carga tributária, benefício entre automotivo. E ele vai discutindo aqui. Diante do que vamos expor, algumas conclusões de emendas supressivas. Cuidou-se de eliminar tópicos que correspondem a acréscimos do Senado, que tem autonomia, em algumas partes para o texto ficar legal, né? Então ele vai explicando. Um ajuste necessário ao regime diferenciado com direito à alíquota reduzida de IBS-CBS. Não podemos perder de vista que a redução para um bem ou serviço adquirido pelo consumidor final vai implicar no aumento da alíquota para o restante da economia, já que a manutenção da carga tributária é um pressuposto. Então, tendo isso em mente, é recomendável que exceções à regra geral em razão da concessão de benefício fiscal privilegie produto e consumo relevante para pessoas de baixa renda. A eleição de produtos consumidos por pessoas com melhores condições, por mais relevantes que sejam, implicará o financiamento do benefício pela sociedade, em especial do parcela mais humilde. Quando você cria algo dizendo assim, vamos fazer com que, sei lá, quem compre feijão vai ser isento, todo mundo pode comprar feijão. Então, talvez seja isso que ele está querendo dizer. A gente tem que ter cuidado para ser aqueles produtos que realmente essas pessoas de baixa renda comprem. Por outro lado, caso esse bem benefício que seja umida por pessoa jurídica, constitui insumo será aproveitado pelo adquirente. Beleza, nesse caso, a inclusão está justificando. Então, o que é que a gente fez? Eliminamos a possibilidade de redução de 100%. Não tem mais essa redução de 100% por entidade médica ou de deficiência social, porque é uma coisa de difícil controle. Imagina, né? A administração pública vai comprar medicamento de graça, sempre. Então, suprimimos esse benefício que são pela administração por ser desnecessário, já que a gente já tem um regime diferenciado de compra governamental. Na cesta básica estendida, seria aquele que contém produtos com alíquota de 60% e cashback obrigatório. Contudo, a PEC já garante o mesmo tratamento para alimentos e produtos de higiene, elencados de complementar, com possibilidade de cashback, não havendo sentido em obrigar o legislador a complementar decisões que seriam mais bem empoderadas de acordo com o recurso. Ele tira a cesta básica. Quanto ao cashback, a estendida, né? Quanto ao cashback, destaque-se que a PEC já garante a possibilidade de evolução do IBS-CBS, pessoas físicas com objetivo de desigualdade social e renda. Essa escolha foi transferida para a legislação complementar. Então, somente vamos saber como é que vai ser o cashback depois. Eu fiz alguns ajustes sobre os regimes específicos. É importante compreender que esses regimes prevêem exceções ao regime geral do IBS-CBS, podem alterar a alíquota base de cálculo e não representam só um tratamento mais benéfico. Como exceções somente devem ser previstas, certo? Recomendo ou não a apuração tradicional, como é o caso de serviços financeiros. Então, a inclusão de setores que funcionam em depósitos de regime normal causará complexidade, é aquilo que eu disse. Você vai trazendo novos setores e, ao contrário do censo, vai ser uma coisa mais, enfim, danosa. Então, nesse contexto, propomos a exclusão de determinados setores. Isso aqui é para balançar tudo, né? Vamos tirar saneamento, vamos tirar transporte aéreo, vamos tirar telecomunicação, vamos tirar bens e serviços que promovam a economia circular, não diz o que é isso, e vamos tirar quem mexe com energia elétrica. Outra exclusão que fizemos diz respeito ao regime específico de combustível lubrificante, com relação ao dispositivo que atribui resolução do Senado a fixar alíquotas uniformes.
Entendemos que, em razão da importância do produto, essa discussão tem que ser mais ampla. Como a gente trata de combustível, eu quero que todo o parlamento discuta. Quanto ao IBS-CBS Zona Franca de Manaus, realizamos 2 exclusões. Diante da forte rejeição à ideia de tributar as demais unidades da federação com a CID, com o objetivo de aumentar a competitividade da região amazônica, porque se você tira do nada a região amazônica, você tem que contemplar com algo, então seria tributar, de certo modo, o resto do país. E em direcionar os recursos tributos na mesma região, chegou-se a um consenso de alterar o modelo de benefício da Zona Franca de Manaus, mantendo a vantagem competitiva da região com o uso de IPI, não com a CID. Nesse sentido, eliminamos a menção a CID e excluímos, com decorrência, mudamos a redação, determinando que seja pago o IPI, não usando CID. A segunda, enfim, em vez de usar CID, ele vai usar o IPI. A segunda exclusão foi que listava os setores que não poderiam se beneficiar do regime favorecido, mas nele não listando petróleo, lubrificantes e combustíveis gasosos, que atualmente constam na redação. Destaque que a redação foi incluída para eliminar a tributação indevida, não podemos admitir que busque recriar. Beleza. Quanto ao comitê de gestor, não houve consenso quanto em relação ao seu presidente a possibilidade de sabatina e aprovação pelo Senado Federal. Essa alteração equipara o presidente do comitê a autoridades federais diretamente subordinadas, muitas vezes com foro privilegiado. Tendo em vista que o comitê de gestor não é um órgão federal, seu controle externo realizado pelos entes, procedemos à retirada. Então ele tirou aquela ideia de que vai ter uma sabatina pelo Senado Federal do comitê gestor. Não houve aceitação também sobre a transferência de competência do controle externo para as câmaras legislativas, né, que fariam com auxílio de tribunais. Então tirou isso aqui. Quanto à transição, realizamos a exclusão do mecanismo que torne, isso aqui vai uma grande confusão, mais eficiente o sistema de arrecadação a partir de um fator de transição de segurança em relação aos reflexos durante 50 anos de todos os entes federativos. Não houve concordância. Então, isso aqui é um ponto bem de divergência, né? Estados especialmente que arrecadam mais, feito São Paulo, com certeza que não estão satisfeitos, né? Percebam, a gente está falando da Câmara, né? Que tem enfim, não vou fazer comentários políticos. A última supressão proposta é o parágrafo 18, que aplica o limite remuneratório aos servidores federais, administração de estados e municípios, diversos entes federais solitários, exclusão por ter uma forte pressão de salário, né? Então tinha uma alteração lá que dava, de certo modo, um limite remuneratório, né? Dos servidores federais à administração tributária. De certo modo, era uma coisa que impactava mais a carreira que mexe com a administração tributária. Alguns acréscimos se mostraram importantes, mas a redação trouxe... aí ele falou que a redação, às vezes, foi ruim, né? Quanto aos princípios, que vedam que União, Estado, DF, município editem normas infralegais, sem dar ampla publicidade, deverão conter seus pagos e tal. Acho que eles melhoraram, né? Por sua vez, alterações dos princípios que vedam, deverão conter, isso eu achei legal, não faz sentido, né? Determino certo. Então, nesse caso aqui, acho que ele só melhorou a redação. O inciso 8º, demasiadamente rígido, processo de fiscalização, além de dificultar sobremaneira. Para os serviços financeiros, alteramos. Então, beleza. Por fim, correção de erros materiais. Essas são as razões. E aqui ele traz o texto, né? Aqui no texto, eu confesso que seria melhor concatenar. Depois para vocês. Mas, alteração da Constituição Federal. Sempre que possível, concessão do incentivo fiscal, considerar critérios de sustentabilidade, emissão de carbono. Aqui ele vai falar da questão do comitê gestor, né? Convocar o comitê gestor, o presidente. E aí ele vai trabalhar aqui no artigo 105 a questão da competência, né, do STJ, do Supremo e tal, sobre qualquer bronca que tem entre, enfim, levar isso aqui para não ficar um juiz estadual federal julgando. Falando que o sistema tributário nacional deve obedecer os princípios, então trouxe simplicidade, né, que era todo mundo fala simplificar, transparência, justiça tributária, que é importantíssimo, tá, de maneira expressa, cooperação para os entes trabalharem juntos, e também defesa do meio ambiente, né, a sustentabilidade. Então, isso também é um ponto bem interessante. Buscarão atenuar efeitos regressivos. No 146, que vai falar da lei complementar, trouxe aqui a questão de pequeno porte, trouxe a questão, né, que poderão, enfim, trouxe algumas novidades do Simples Nacional. Na hipótese de recolhimento de tributos, regime único, então ele vai trabalhar aqui alguns aspectos do... deixa eu ver se eu recebi alguma notícia falando, tá aprovado ou não tá aprovado. Bom, foi nada, velho. Besteira. 149, aí ele vai falar da contribuição, né? Da contribuição de dominação pública. 149B vai falar, enfim, da alteração dos tributos, que vão ter os mesmos, aquelas mesmas disposições já comentadas. Não se aplica a ambos. 149, o produto da arrecadação. Isso aqui será integralmente destinado ao ente contratante, redução das alíquotas. Beleza, aqui ele vai trabalhar aquilo que ele disse, basicamente, no texto. Depois eu vou trazer para vocês a questão, serviço postal, que já é entendimento do Supremo. Depois eu vou trazer de maneira um pouco mais ordenada, porque só são as novidades e as modificações, né?
esse imposto não incide sobre exportações, uma vez sobre preço de serviço, 153. Aqui fala do ITCMD, né, ficou mais claro, fala que não vai ser mais do valor da transmissão, sim o valor do quinhão do legado, aquilo que ele adiantou. Aí agora acho que ele vai, pronto, aí ele vai falar do comitê gestor, né, imposto de incompetência compartilhado, 156A, que é aqui onde tem a grande divergência, sempre os debates, como isso aqui poderá ser feito, IBS, CBS, como vai ser a retenção depois para passar o valor, enfim. Depois eu trago isso aqui de maneira um pouco mais ordenada, né? Tava só passando aqui o olho realmente como alguém que os serviços de hotelaria, todos aqueles serviços que vão ter um regime diferenciado, né? Como eu fiz questão de trazer o resumo que fica melhor para você ler. E aí, enfim, né? Vamos esperar a votação. Aqui ele vai trazendo até a composição do comitê gestor de cada um. Aqui ele vai falar dos percentuais de repartição, né? Da arrecadação, aqui toda aquela divergência tendo no Câmara e Senado ainda. E aqui, enfim, né, só para perder o medo mesmo, fazer um bate-bola com você. Teve alteração na Constituição Federal, também teve alteração na DCT, porque tem muitas coisas que vão ficar para depois, né? Mas ele vai alterando o texto, né, a Constituição de maneira bem expressiva. Isso aqui eu acho que é interessante, né? O respeito ao 150, parágrafo 6º, que ele fala, ó, exclusivamente o correspondente tributo ou contribuição, ele vai, de certo modo, trabalhando de maneira para respeitar o 150, parágrafo 6º, e vai alterar a DCT, né? Tem alguma novidade mais? Depois, quando tiver algumas tabelinhas, de maneira expressiva, eu trago para vocês. Isso aqui é só um react, para mostrar que ele vai mostrar a descrição de quando começou a reforma tributária, velho. 2004, gratuidade, emenda, enfim. É um longo debate e é necessário, tá? De verdade. É necessário fazer um grande debate. As coisas não podem ser feitas às pressas. Mas, enfim, para você que queria pelo menos ler o parecer do relator, ver uma análise comparativa de algumas divergências e entender, fica aqui esse vídeo como alguém que pegou de primeira, leu e conversou com você. Mas o que eu posso dizer eu vou estar junto com você, trabalhando na reforma tributária bem durante todo o ano, não só 2023 que foi os debates, mas também 24, 25, enfim, durante 50 anos, né? Se Deus quiser, para te facilitar e fazer você entender de maneira bem tranquila. Aqui foi só para fazer esse react e ler com você, já que você tem às vezes preguiça, né? E trabalhar junto contigo a reforma tributária. Se você gostou, dá um joinha aqui. Estamos juntos, fica com Deus, tchau, tchau e até a próxima. Vamos lá.